Palavra de fé, Esther 13, parte 1. Quero deixar para você uma mensagem, palavra de fé, de meditação, no livro de Esther, capítulo 3, alguns versículos, depois a gente vai para Esther, capítulo 8, a partir do 2, tá? Então vamos ler primeiramente Esther, capítulo 3. Se precisar, vai ter várias partes, tá? Até encerrar a falar. Então vamos lá. Amã, exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Depois de certas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agita, e o exaltou, pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estava à porta do rei se inclinaram e se prostravam perante Amã. Por assim tinha onde ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei estavam à porta do rei, e os servos do rei que estavam à porta ali disseram a Mardoqueu: por que transpassas o mandato do rei? E sucedeu que, dizendo eles isto de dia, e não lhes dando ele ouvido, e fizera saber a Amã, para que verem-se as palavras de Mardoqueu, e se sustentaria, porque ele tinha declarado que era judeu. E vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve um pouco opor as mãos em Mardoqueu, porque havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou a destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Então, né, esse Amã, né, porque ele foi proclamado e tal, tá lado a lado do rei, ele sentia o próprio rei. Na verdade, ele queria, né, estar no lugar do rei, né? Tanto é que, se você ler a fundo, você vai ver que vai ter uma conspiração ali dos servos do rei, os eunucos ali, entendeu? Vários conspirando para poder tomar o trono do rei Assuero, rei da Pérsia. Então, né, todo mundo se inclinava diante desse Amã, mas o Mardoqueu não se prostrava. Vai ter uma situação que você lê depois, Mardoqueu só se prostra diante de Deus para orar. Ele não se inclinava para Amã. E por isso, né, esse Amã, ele odiava Mardoqueu, porque ele era judeu, e esse Amã era Agita, o inimigo do israelita. Então, toda vez, né, que esse Amã aparecia perto de Mardoqueu, que era tio primo da rainha Esther, tinha um confronto, um conflito, ao ponto que esse Amã falou que ia construir uma forca para poder matar Mardoqueu naquela forca. Só que o Amã, ele vai cair na própria cova que ele estava abrindo para Mardoqueu.
Sabe o que aconteceu? Então foi tudo descoberto, né? Porque tudo foi um plano e propósito para a rainha Esther estar ali livrando os judeus, né? Esse tipo de acontecimento, daquela conspiração toda, né? Foi se descobrindo os podres ali daquele reino. E aí a história muda, teve virada. Então, contando só esse pedacinho, né, de Esther 3, né? É bom você meditar nele todo, para Deus falar com você, né? Então, esse Amã, ele afrontava, ele era um inimigo perigoso, mas vai ter uma hora que Deus vai lembrar, vai acordar o rei Assuero de um sono. E aí ele faz ele escrever no livro das crônicas que ele tem que honrar, né, um homem. Justamente o Mardoqueu judeu, que era muito humilhado e ofendido por esse tal de Amã. E aí ele chamou esse Amã lá na sala e falou: Amã, se o rei queria abençoar uma pessoa, exaltar, o que o rei quer agradar, o que ele podia fazer para agradar essa pessoa? Ah, botar seu cavalo, a sua capa, a sua coroa, e a pessoa tem que ir com ele em toda a província do reino. E falando assim essas palavras: esse é o homem que o rei deseja agradar. Então o rei falou: faça tudo isso com Mardoqueu. Meu Deus, imagina a cara rachada do Agita, do Amã. Porque ele achava que era para ele a honra. Mas a honra veio para o Mardoqueu, que era humilhado, esculachado. E ainda foi jurado de morte, porque Amã, né, construiu uma forca para matar Mardoqueu enforcado. E ainda criou um decreto, né, um decreto para matar todos os judeus no dia 13 de Adar. Mas só que o Mardoqueu fez a rainha saber, a Esther, sobre esse decreto de morte que veio, que ia matar não só ela, mas todos, idosos, criança, homem, jovem, mulher jovem, ia matar todo judeu. E foi descoberto, e foi selado com um anel, né? Vamos dizer que aqui é um decreto de morte, e ali Amã, ele planejou esse plano e mandou o rei pegar o anel dele e carimbar, né? Que era a assinatura do rei, era aquele anel. Ele carimbou e ali estava feito aquele decreto de morte, que no dia 13 de Adar ia morrer todos os judeus sem poder pelo menos se defender. Aí, como tudo foi se revelando, graças a Deus, a Esther jejuou, né, durante 3 dias para poder comparecer na frente do rei, porque ela não podia aparecer sem o rei chamar. Aí ela foi sábia, orou, jejuou durante 3 dias. E aí Deus deu estratégia para ela, vai dar para mim e para você também. Aí ela fez um banquete, né? Ela fez um banquete, convidou Amã, o inimigo do judeu, e chamou para o segundo banquete e tal, foi chamando até que ela descortinou, tirou a máscara do Amã. Aí sabe aquela forca que o Amã fez para Mardoqueu? O rei falou, né? Pega o Amã e os seus 10 filhos e enforca naquela mesma forca que ele mandou fazer para Mardoqueu. Mas antes disso acontecer, que eu estou avançando aqui, o tempo está acabando aqui, Deus vai dar oportunidade para os judeus se preparar, para o Mardoqueu e a Esther criar uma estratégia de revogar aquele decreto de morte. E eles conseguiram revogar aquele decreto. E ali levaram para todas as províncias, o rei, né, fez lá com a sua assinatura, com seu anel, e teve reviravolta, teve virada, porque os judeus, eles conseguiram, né, se defender naquela batalha injusta. E o povo de Deus foi salvo. E o Amã foi aniquilado, foi morto. Olha a virada aí de chave. O segredo está na oração e no jejum, na palavra do Senhor.
Então não perca a fé.